Chegava na época do pagamento, eu dividia metade do meu ganho para ela. Só que assim, aí começou o problema. Porque o ganho dela não é ganho. É o meu salário dividido para 2. Por quê? Do que ela chegou, ela não me aumentou cliente. Ela não me trouxe cliente. Ela, pelo contrário, se eu estava ganhando 2.000, eu estava ganhando 1.000. Porque o meu outro 1.000 do meu próprio dinheiro estava para ela. E esse mesmo 1.000 voltava para mim. Você entende? É meio confuso. Ele voltava para você como? Voltava para mim, porque ela falava, vou te pagar metade do aluguel. Mas esse dinheiro que ela estava me pagando não é um dinheiro que entrou de lucro, que lucrou. Não é um extra. Você estava dividindo o que você podia fazer sozinha. Sozinha, exatamente. Eu não precisava dela para fazer esse Ela trabalho. estava te ajudando, mas você também não precisava. Você estava ajudando ela. Na realidade, eu não precisava do serviço dela. O combinado era, a gente daqui vamos procurar trabalho. E ninguém foi procurar. Você e ela não fizeram marketing para trás. Comecei a fazer propaganda no Facebook, fiz post pago no Facebook, fiz post pago no Instagram, comecei a ir nas companhias buscar contrato. Como eu falei, temporada baixa não é temporada de buscar contrato. Eu tinha um contrato de uma companhia que eu peguei, que esse aí a gente dividia. A única coisa que eu tirava era as taxas, porque a empresa vai pagar taxa sobre isso. Então, ou seja, em um mês foi uma loucura. Minha vida virou de cabeça para baixo. Trabalhando, preocupada com a baixa temporada, correndo atrás das coisas dela. Fui para Orlando com ela para buscar um carro, compramos um carro, voltamos no bate-volta, ou seja, e trabalhando. Só que eu percebi que ela começou a mudar comigo, ela começou algumas coisas. E, ou seja, alguma coisa estava errada. Quando que você percebeu e mudar em que exatamente? O que ela estava fazendo diferente? Ela começou a mudar a maneira dela. Sabe, não sei, eu conheço ela há muito tempo e eu sei quando alguma coisa estava errada. Mas assim, tipo, falei, ela deve estar preocupada. Ele até falou para ela, assim, não se preocupa. Você não pode entrar em desespero agora, porque as pessoas, elas chegam em um país, elas entram em desespero. Falei, você não pode entrar em desespero. O trabalho vai surgir, o trabalho vai vir e não se preocupa. Aqui, graças a Deus, nunca faltou comida, as contas estão pagas, fica de boa, a gente vai achar soluções. Inclusive, eu tenho vários aplicativos de delivery, que quando eu estou em baixa temporada eu não tenho, eu faço delivery, eu não tenho problema nenhum com isso. Eu deixei com ela 2 dos meus melhores aplicativos, porque num dia que a gente não tinha trabalho, eu falava, eu faço esses 2 que é mais ruim, e você pega esses 2 que estão bombando agora, e dá para você tirar um dinheiro extra nesses 2 aplicativos aqui. Tudo bem. Aí um dia, o meu ex-marido veio conversar comigo. Aí eu falei, não entendi nada, né? Aí ele falou, Joyce, está acontecendo alguma coisa com você, com a sua amiga? Aí eu falei, tá acontecendo nada? Aí eu acho que ela tá preocupada, né? Ela tá entrando em desespero, porque ela não sei se ela tem conta que pagar ou não sei se ela veio com dinheiro, porque até então o dinheiro que ela veio do país que ela estava morando, eu nunca perguntei, porque não desrespeita a mim se ela tinha economia ou se ela não tinha. Você nunca perguntou se ela tinha dinheiro ou não? Como que ela comprou o carro? Eu não perguntei, porque eu acho assim, se a pessoa vem para um país, vai mudar, você tem que pensar que você tem que ter um mínimo, um dinheiro para você se manter até que as coisas comecem a caminhar de novo. Mas isso não desrespeita a mim, você tá entendendo? É a vida dela, ela que sabe. Eu nunca fui entrar nesses detalhes. Por fim, aí, nesse mesmo dia, ela falou assim, amiga, eu te mandei um e-mail. Deu um e-mail. Falei, eu te mandei um e-mail. Aí eu fui abrir o e-mail para ver o conteúdo do e-mail. E aí que veio a minha surpresa. Ela me mandou um e-mail me descascando, falando que ela tinha entendido errado, que eu não queria uma parceria, que eu queria uma amizade, porque para que eu não me sentisse sozinha, que eu estava lucrando nas costas dela, que eu não estava dividindo, que eu nunca cheguei para ela e sentei e conversei com ela para a gente deixar as coisas claras do que era parceria.
que eu estava me aproveitando do trabalho dela, que ela estava fazendo publicidade para a minha companhia. Falou que eu tinha que ter mostrado a conta do banco, quanto de lucro os meus clientes traziam, e o certo seria dividir metade. Que eu falei que eu ia pôr o nome dela na companhia, que porque eu não tinha colocado ainda, ou seja, um monte de coisa. Porque eu entendi errado, então se for assim, eu mesmo vou abrir minha companhia e eu não preciso de você. Eu falei, Aí eu fiquei muito chocada, fiquei muito triste, porque ela morando na minha casa, eu acho que ela tinha liberdade suficiente e confiança suficiente para conversar comigo se ela estava achando que eu estava sendo injusta com ela ou algo parecido, entende? Então, eu acho que ela tinha essa liberdade para conversar comigo e ela não conversou. Ela optou por me escrever, que foi mais fácil para ela, assim como ela fala. Eu vou escrever porque eu acho mais fácil para mim. Agora você falando, eu fiz uma pesquisa bem rápida no canal Pergunta e já achei o vídeo que é. Achou? O vídeo, quem que é a pessoa que você está falando. Então, aí eu peguei... E são até meio parecidas, e que incrível, né? Pois é, né? Você vê, todo mundo achava que a gente era irmã, porque é muitos anos de convivência. Tá, mas me fala, então ela falou, eu não quero mais... Ela não falou que não queria mais, ela só me descascou falando como que se eu fosse uma aproveitadora, que eu estava me aproveitando dela e que ela estava para mim morando na minha casa. Ela me escreveu, porque não teve nem a decência de vir falar comigo pessoalmente. E aí eu chamei ela para conversar. Aí eu falei assim, primeiro de tudo, esse um mês, eu não fiquei um mês aqui sentada sem fazer nada. É um mês que eu fiquei aqui correndo atrás das coisas para você, e você sabe que quando uma pessoa acaba de chegar, são muitas informações que precisam ser passadas, e são coisas que não dependem de mim, dependem do tempo. Nome na companhia, eu te disse que eu ia pôr seu nome na companhia, só que eu não posso pôr agora. Por quê? Porque você não tem nenhum documento, você não tem um IT number, você não tem nada para que eu ponha o seu nome na companhia. Como que eu vou colocar o seu nome, sendo que eles exigem? Você sabe muito bem que um IT number leva de quê? De 3 a 6 meses para sair. Quando você tiver, eu não tenho problema nenhum de fazer isso. Eu falei, eu não coloquei seu nome como minha sócia. Porém, eu te dei total liberdade para escolher logo, para a gente fazer todas as coisas juntas. E eu acho que o principal de tudo, eu te pago metade dos meus ganhos, que vai para minha conta, eu te dou a metade, entendeu? Tá, e o que ela fez errado? Ela te falou um monte, e aí? Você fez o quê? Eu fui falar para ela que eu não tinha como fazer tudo que ela estava pedindo naquele momento, porque aquele momento era o errado, não era o momento correto. Nós estávamos passando por uma temporada baixa, onde não tem emprego, não era para mim, era para todo mundo. Eu falei, você não pode querer chegar aqui e querer levar a mesma vida que você levava naquele país. Você levou 3, 4 anos para chegar onde você chegou, nesse nível que você está, naquele país, e você acha que em um mês, em 30 dias, você vai continuar recebendo o mesmo piso salarial, viver a mesma vida? Você tem que entender que você está recomeçando do zero. Eu falei, eu levei 3 anos para chegar no nível que eu cheguei. Você entendeu? Eu falei, eu levei 3 anos para estar aqui e tô, como fala, tô correndo atrás ainda. Não tá fácil, né? Tudo bem. Eu achei que até então ela ia entender. Eu falei, cara, eu não posso pôr seu nome agora também, porque outra coisa. Quando eu tiver que fazer as taxas, a IRS vai vir atrás de você e você vai ter que pagar a taxa junto comigo. Você vai pagar a taxa de um ano inteiro que você não estava aqui? Não. Então não é justo? Mas que daí a gente separa. Eu falei, cara, eu não vou ficar separando. Eu prefiro deixar janeiro. Janeiro a gente faz a parte legal, coloca o seu nome, mas eu já tô te pagando. Eu acho que o que dela foi porque eu não cheguei a mostrar a minha conta bancária de quanto que era o meu ganho. Mas assim, eu não achei que eu tinha que mostrar. Por quê? Porque esses são meus clientes. Não são clientes dela. O combinado era a gente buscar cliente. E ela não me trouxe nenhum cliente. Mas ela foi atrás, você ajuda? Como? Ela não foi atrás de nenhum cliente. Eu comecei a pagar post no Facebook e no Instagram. Ela nunca me ajudou com 1 centavo.
Ela ia trabalhar comigo. Ela, no máximo, fazia um stories. Cara, stories, desculpa, mas eu posso fazer isso. Para mim não é propaganda. Stories não é propaganda. Propaganda, você ir lá, pagar. E quem tem companhia, faz publicidade no Instagram, sabe que o Instagram é o mais caro para você ficar fazendo publicidade. Ela nunca pagou. Tudo bem. Eu comecei a perceber que eu comecei a buscar trabalho para nós duas. E ela começou a buscar trabalho. Só que ela buscava para ela. E trabalho do que ela buscava só para ela? De cleaner. De cleaner. E pegava só para ela? Uhum. E não falava nada para você? Não. Aí eu comecei a falar assim, eu comecei a pensar, analisar. Eu falei, cara, eu tô aqui pegando casa no Instagram, no Facebook, nos aplicativos. E quando eu consigo, eu levo ela comigo. E ela tá indo atrás de trabalho por outros lados e não tá compartilhando comigo. Eu falei, alguma coisa tá errada. E aí foi daí que eu comecei a observar muitas coisas. Aí ela falou para mim assim um dia, eu tenho que ver por mim mesma. E você tem sua economia, então você consegue se manter. Eu falei, e porque eu tenho a minha economia, eu tenho que gastar toda a minha economia, eu não tenho que pensar, eu não preciso trabalhar. Eu falei, eu não tenho minha vida ganha. Eu não, sabe, tipo assim. Daí, Paulo, foi só ladeira abaixo. Ela buscava trabalho para ela. Aí um dia eu falei, sabe o quê? Eu não preciso de você trabalhando comigo. Se você arrumou trabalho ali, vai trabalhar. E ela começou a trabalhar com uma outra moça, uma hispana. Não, então, ela começou a trabalhar com uma brasileira, que inclusive uma conhecida minha levou ela para trabalhar com ela. Mas assim, nunca perguntava para mim, Joyce, você tem trabalho hoje? Como que tá? Ela não me devolveu meus aplicativos, né, na época, porque até inclusive os aplicativos eu coloquei no e-mail dela, no telefone, para que ela tivesse acesso, o dinheiro nem caísse na minha conta. Depois eu fui pedir os aplicativos de volta, porque baixa temporada eu faço aplicativo. E por fim, ela começou a trabalhar sozinha. E ela mudou completo comigo. Mudou completamente comigo. Ainda morando na sua casa? Morando na minha casa. Ela mudou completamente comigo. Ela fez amizade com outras pessoas, talvez? O que aconteceu? Ela fez amizade com a minha amiga, que eu apresentei ela. E ela foi trabalhar. Essa minha amiga trabalhava com uma brasileira, para uma brasileira. E ela foi trabalhar com essa mulher. Em meio tempo, essa mulher queria dispensar a minha amiga. Não a que estava morando comigo, queria dispensar a minha amiga para ficar com ela, que estava morando aqui na minha casa. Por quê? Porque ela tinha carro e a outra não. E eu falei para ela assim, não aceita. Não aceita porque essa moça, ela passa por problemas muito difíceis e ela é uma imigrante totalmente ilegal, ela não veio pela porta da frente e ela não tem trabalhos. E se você pegar o único trabalho que ela tem, você está sendo uma FDP, né? Vamos falar assim. Você está sendo uma FDP com ela porque ela é sua amiga. Você já perguntou se a outra, se a mulher, a dona do schedule, já conversou com ela primeiro? Ela tá ciente que você vai ficar com o trabalho dela? Eu não sei. Falei, então você devia saber, porque você entrou pela porta da frente. Por mais que se você ficar fora do seu status, futuramente você pode se legalizar de alguma forma, pedir um perdão, sei lá. Ela já não pode. E nesse momento, ela não tá passando por momentos bons para recomeçar de novo, entendeu? E você vai tirar o único trabalho dela. Foi a segunda vez que ela me falou, eu tenho que ver por mim primeiro. Eu falei, mas você tem que ver por você primeiro, mesmo que te custe passar por cima de outro? Isso começou a me levar a pensar que tipo de amizade que eu conheci. Eu não conheço esse lado. A que ponto você passa por cima de uma pessoa para que você tenha trabalho, porque você tem conta que pagar? Eu tenho também conta que pagar, mas eu não preciso passar por cima de ninguém aqui nesse país, porque todo mundo tem sua oportunidade. E não sei que fim que deu, as duas ficaram sem trabalho. A mulher não quis saber de uma, não quis saber da outra. Essa mesma moça arrumou um trabalho com uma outra hispana. Essa mesma moça que é tua amiga que morava aí? Não, essa outra moça que eu indiquei para ela. Conseguiu um trabalho com a hispana e, mais uma vez, chamou ela para trabalhar
Colocou ela junto no bonde e foram as duas trabalhar. Mais uma vez, ela não sei o que ela aprontou com essa moça, que a moça saiu do trabalho e ela ficou com o trabalho da outra menina. Mais uma vez ela falou para mim, eu tenho que ver por mim primeiro. Eu falei, você tá errada com esse seu pensamento. Porque se o seu ver por você primeiro envolve passar por cima de uma outra pessoa, você tá errado. Eu acho que não tem necessidade de fazer isso. Por fim, um dia, agora sim, praticamente a gente já não tinha mais parceria. Ela ainda dentro da sua casa? Ela dentro da minha casa. A gente já não tinha mais parceria, ela trabalhava por outros lados. Ela me chamava de uma vez ou outra para limpar com ela quando ela tinha umas mansão enorme, porque essa moça hispana não tinha casa, eram mansões gigantescas que ela ficava assim o dia inteirinho trabalhando. Então, quando ia entrar alguém, ela me chamava para ajudar ela, assim. Acho que eu fui umas 2 vezes ajudar ela nessa casa. Fora isso, ela não me chamava para nada, não perguntava se eu tinha trabalho, se não tinha. Antes ela sentava, ela conversava comigo, da vida dela, não sei o quê. E dentre tudo isso, Paulo, eu e o meu ex-marido, nós estávamos pesquisando um meio para que ela queria fazer a mudança de status dela, do visto de turista, para estudante. Então a gente ficou correndo assim, muitas informações, fomos em muitas universidades, ligamos em muitos lugares. Você sabe que tudo isso é tempo e é chato fazer, né? E um dia ela conheceu uma pessoa. Ela conheceu uma pessoa. E aí, fez da coisa melhorar, piorou. Tá do meu lado, né? Porque a nossa amizade eu já vi que estava bem abalada. E aí ela... não gosto de ficar falando da vida dos outros, mas tá bom, faz parte do processo. Ela conheceu essa pessoa, tá tudo bem. Eu não... namorado. Ela conheceu uma pessoa aí nos aplicativos da vida. E tá tudo bem. Antes eu até falava, e aí, como que tá? Foi legal, não foi legal. Não sei o quê. Só que um dia ela sumiu da minha casa. Sumiu da minha casa. Por 20 dias. Ela desapareceu da minha casa. Sem te falar para onde foi. Eu não sabia quem que era o cara. Eu não sabia... Então, se ela tá morta, se ela tá viva, o que aconteceu? Ou seja, ela achou que ela não tinha que... Ela realmente não tinha que me dar a satisfação da vida dela. Porém, se ela não fosse nenhuma pessoa conhecida... Como uma pessoa conhecida, óbvio que eu vou ficar preocupada, cara. Ela tá na minha casa. Claro. A mãe dela lá no Brasil nem sabia onde que ela tava. Minha mãe me ligava perguntando onde que ela tá, porque a mãe dela fala que tá com você. Eu falei, não, na minha casa ela não tá. Faz 20 dias que eu não vejo a cara da pessoa e simplesmente foi. Claro, eu deduzi que tivesse lá, mas não porque ela me disse. Só que assim, se acontecesse... Mas as coisas dela estavam na tua casa ainda, tava usando o quarto? Não, tudo. Tava aqui no quarto ela dela. Tá pagando aluguel direitinho ou não? Sim, ela pagava, dividia, a gente dividia as contas, todas as coisas, água, luz, internet, a comida também, a gente dividia. E ela sumiu para casa desse cara, e aí, quando ela voltou, ela já voltou literalmente não falando comigo. Ela me ignorava 100%. Ela entrava na minha casa, eu sentada no sofá assistindo TV, ela passava por mim e não olhava para mim, sabe? Tipo, ia embora. Não falava bom dia, não falava boa tarde. Só que o que mais me deixou assim foi porque a filha dela fazia o mesmo. E a filha dela fazia o mesmo com a minha filha, porque elas eram amigas desde que de ter uns... Qual que é a idade das meninas? 10, acho que 11 agora a menininha. São bem próxima a idade. São da mesma idade, praticamente. Ela é um ano mais, se eu não me engano, um ano a mais que a filha dela. Só ela começou a fazer o mesmo com a minha filha. Minha filha ficou sem entender o que estava acontecendo. E ela até falou assim, mãe, tá errado. Não entendi por que a filha dela não fala mais comigo. Ou por que ela também não fala comigo, né? E eu falei, tudo bem, se ela não quer falar com você, deixa pra lá, né? Aí um dia ela veio falar pra mim assim, dia 30 eu tô saindo da sua casa. Isso foi em janeiro. Dia 30 eu tô saindo da sua casa. Aí eu falei, tá bom. Eu só falei isso, tá bom, né?
Aí, quando foi numa sexta-feira, eu fui limpar uma casa em uma outra cidade com uma ajudante. E quando eu voltei, eu notei que em cima do meu balcão tinha um durex, uma fita durex. E aquele durex não estava ali. Então, eu pensei, alguém entrou na minha casa. E eu pensei, foi ela que entrou. Só que a porta do quarto dela sempre fica aberta, então eu via sempre uma poltrona lá e para mim tava tudo certo. Não... Mas alguma coisa me fez entrar no quarto. Aí eu entrei no quarto, ela não tava mais. Ou seja, ela simplesmente pegou todas as coisas dela, ela deixou a poltrona aqui, porque fui eu que dei a poltrona para ela. Ela deixou todas as coisas que eu dei, assim, tipo, um tablet que eu dei pra filha dela, ela deixou na gaveta, ou seja, tipo, começou a me ignorar. E antes disso, muitas outras coisas, como ela não comia da minha comida, ela não falava comigo, ela chegava, tipo, uma roommate mesmo. Você não chegou nela e falou, o que tá acontecendo, menina? Não, eu não falei, não. Antes dela sair, a gente até discutiu uma vez que eu fui falar pra ela, né? E ficou como se eu fosse a louca ciumenta, né? Porque ela achou um cara do dinheiro, né? Eu falei, cara, eu não sou louca ciumenta. Sabe o que é a questão? Você é uma amiga de anos, eu tenho você como uma irmã para mim. E, cara, você sumir da minha casa por 20 dias e não dar uma satisfação, isso para mim é muito doido. Se você bate o carro, se alguma coisa acontece, você morre, eu não tô nem sabendo o que tá acontecendo. A polícia chega aqui na porta da minha casa buscando por você. E eu sou a primeira suspeita, porque eu não tô sabendo nem o que tá acontecendo. E outra, você tem uma filha. Se você tá indo trabalhar, onde sua filha tá ficando? Tá ficando com um cara que você acabou de conhecer, que tem 3 filhos, que você... Eu falei, cara, você não tá na Islândia. Eu sei que a Islândia é um país muito seguro, só que aqui nos Estados Unidos não é um país seguro para esse caso. A gente vê muitos casos de abuso infantil. E eu falei para ela, filha, você não pode fazer isso. Você não pode simplesmente enfiar sua filha. Ah, é porque eu quero testar, para ver se você vai... Testar o quê, cara? Você é um carro, você tem que fazer um test drive, você é um objeto que você está testando. Isso é uma pessoa, é um relacionamento, você tem que ter confiança na pessoa. Ah, mas é que eu sou assim, não sei o que. Eu falei, tá tudo bem, se você é desse jeito, eu não concordo, mas eu tô falando, não é porque você tem que pensar que nem eu, mas é que eu tô te cuidando, né? Tô tentando cuidar de você, porque eu tenho você como uma irmã. Eu acho que é mais natural para mim fazer isso. Se fosse qualquer outra pessoa, para falar a verdade, eu não tô nem aí. Se vire para lá, cada um com seus problemas. Mas ela, por ser uma amiga irmã, eu me senti assim, tipo, cara, que doideira. Como que você tá enfiando a sua filha numa casa assim, né? E